Olá, micropigmentadores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Felipe, especialista em correção de sobrancelhas, e eu tô trazendo esse conteúdo agora pra vocês. Eu acabei de corrigir uma sobrancelha agora e tô aqui pra mostrar o protocolo que eu usei pra fazer essa correção de sobrancelhas, pra te ajudar a destravar esse medo que você tem de corrigir sobrancelhas, essas micropigmentações que aparecem para você, por causa do medo, né? De não conseguir encantar a cliente, de achar que não vai conseguir fazer uma correção perfeita, de achar que não tem a técnica para corrigir a sobrancelha. Eu sei que são muitas coisas que passam aí na sua cabeça. Na minha cabeça também passava muita informação de forma até mesmo que negativa, que jogava contra mim, né? Que me fazia não atender todas as clientes que eu queria, que me fazia realmente travar na hora que a cliente vinha me pedir ajuda para corrigir a sobrancelha dela, né? Que sentava na minha cadeira e pedia para fazer uma nova micropigmentação. Então eu decidi gravar esse conteúdo para vocês, mostrando essa micropigmentação que eu acabei de fazer. Essa cliente é uma cliente que frequenta aqui o salão onde é o meu estúdio. O meu estúdio fica dentro de um salão de beleza, então eu encontro com muitas clientes durante o dia a dia. Conforme eu vou levar cliente na porta, conforme eu vou buscar cliente na porta, eu tenho essa facilidade, né, de encontrar muitas mulheres que estão ali para fazer uma unha, para fazer um cabelo, e aí acabam me conhecendo, outros profissionais, colegas, acabam me indicando. Então eu encontro com muitas mulheres o dia inteiro, e essa cliente foi exatamente assim que ela veio me pedir para fazer a micropigmentação dela, né? A cliente, na realidade, nem sabe que é uma correção de sobrancelha. Ela simplesmente pede para você fazer uma nova micropigmentação. E aí você, com a sua expertise, né, de micropigmentador, de especialista em correção, é que vai diagnosticar a sobrancelha dela sendo uma correção ou não. É importante que a gente fale para a cliente, logo depois que a gente faz essa análise da sobrancelha dela, que é uma correção de sobrancelhas. Por quê? Porque a cliente não vai entender a diferença entre fazer uma nova micropigmentação e fazer uma correção de sobrancelha. Então é importante que você fale para ela exatamente o que você está vendo, que ela já tem uma micropigmentação antiga, que a cor está acinzentada, avermelhada, alaranjada. Muitas vezes a cliente não vê isso, né? Clientes chegam com sobrancelhas com um fio a fio antigo, com um esfumado antigo e com uma correção às vezes já, que você vê nuances de branco entre a sobrancelha, né, na cauda da sobrancelha. Porque às vezes a cliente já foi em outro profissional, o outro profissional atualizou a micropigmentação dela e fez uma leve correção, então ele já aplicou um pouco do branquinho ali, né, do dióxido de titânio para fazer umas correções, alguma coisinha ali que ele já fez um testezinho, ele já deu o toque dele e você consegue identificar, né, um alaranjado em volta da sobrancelha de uma micropigmentação mais antiga, e você consegue identificar alguns fios desenhados aí de uma outra micropigmentação antiga. Você vê que não é a mesma micropigmentação, não é o mesmo trabalho, e aí depois você identifica um pouquinho de dióxido de titânio no final da sobrancelha, embaixo, um clareamento, e assim por diante você vai identificando o que tem ali na sobrancelha da sua cliente. E é importante que você diga para ela tudo que você tá vendo, porque você mostra que você está realmente apto a fazer a sobrancelha dela, a fazer uma correção. E por mais que a gente saiba que seja pouca coisa que a gente vai fazer, e é isso que eu quero mostrar para vocês, por isso que eu quis gravar esse conteúdo agora, porque essa cliente veio me pedir tão pouca coisa de correção, mas que ela saiu com um sorriso encantador,
aqui do estúdio. Então, foi por isso que eu decidi gravar esse vídeo e eu quero mostrar pra vocês exatamente como chegou essa sobrancelha e mostrar pra vocês o quanto é importante você fazer um diagnóstico da sobrancelha dela, mostrar sua expertise pra ela, pra demonstrar uma segurança pra sua cliente. No final das contas, o que sua cliente quer é um profissional que se sinta seguro para ela entregar o lindo rostinho dela nas suas mãos. Então, é isso que a gente vem falando. O que eu venho batendo na tecla agora de praticamente todos os conteúdos que eu posto aqui para vocês. Eu tô conseguindo identificar em muitos micropigmentadores, micropigmentadoras, que não é só a falta de estudo da técnica que vai ser aplicada na sobrancelha da cliente. Eu consigo identificar que existe uma insegurança, um medo, e você, micropigmentador, acaba se julgando incapaz de corrigir essas sobrancelhas, manda a cliente embora com medo de não dar conta do serviço, sendo que às vezes é uma micropigmentação corretiva muito simples, né? Muito simples. Grande maioria dos casos é isso que tem acontecido. Então, os conteúdos agora postados aqui no Aline Felipe Academy, tanto no Instagram, no Facebook e no YouTube aqui do canal, eu venho falando muito sobre isso. Como você, micropigmentadora, micropigmentador, ter segurança para corrigir a sobrancelha da sua cliente, né? Então, por isso até também que o nome deste conteúdo é Destrave as correções de sobrancelhas na colorimetria, né? Porque foi exatamente isso que eu fiz na sobrancelha dessa cliente. Foi só uma colorimetria aplicada às técnicas de correção, um bloqueio de cor também, mais uma técnica, e uma coisa muito simples, mas eu tive que me colocar. Logo que essa sobrancelha chegou, eu já olhei para essa sobrancelha, conversei com a cliente e eu já me coloquei no seu lugar, micropigmentador. Porque eu pensei, muitos micropigmentadores mandariam essa cliente embora. Porque quando a gente vê um monstro, a gente se assusta logo de cara. E quando a gente vê uma sobrancelha fininha, um monstrinho, a gente se assusta também. Porque a gente acha que precisa criar uma micropigmentação extra mirabolante para fazer essa correção, e na realidade não é, tá? Então eu quero mostrar para vocês como você fazer o diagnóstico, fazer a leitura da sobrancelha da sua cliente e ouvir a sua cliente. O que ela tá te pedindo? É importante que você, micropigmentador e micropigmentadora que está corrigindo sobrancelhas, ouça a sua cliente, porque a correção ela vem baseada no desejo da sua cliente. O que sua cliente deseja? Às vezes a cliente quer só corrigir a cor e o design tá até ok mesmo. Basta você fazer uma neutralização perfeita, dar uma bloqueada na cor, no comecinho, na parte inicial da sobrancelha, pronto, a cliente já está satisfeita, né? Quando a cliente te procura para corrigir, ela já vem com uma expectativa da sobrancelha dela. Ela já sabe o que ela não gosta, o que ela não quer. E aí cabe a você, profissional, dar sua opinião baseado em tudo que você já fez e dar ideias para ela corrigir a sobrancelha dela, né? A cliente às vezes está tão acostumada com aquela sobrancelha cinza que ela nem lembra o que é ter uma sobrancelha em tom castanho. E aí você corrige cor, ela já está satisfeita, né? Agora, às vezes a cliente acha que a sobrancelha sim, está cinza. E aí você vai lá com a sua expertise, bloqueia esse cinza e joga um castanho em cima, pronto! Tá feita mais uma correção de sobrancelha, tá? Então o importante é a gente destravar, soltar esse medo, essa insegurança, jogar pra fora, já que você sabe corrigir sobrancelhas. Se você não sabe corrigir sobrancelhas ainda, se você está começando agora neste conteúdão aí das
correções de micropigmentação, existem técnicas para você aplicar dentro das correções de micropigmentação, tá? Então eu ensino todas essas técnicas também. Todos os vídeos têm alguma técnica aplicada à micropigmentação corretiva. E aí agora eu venho falar dessas técnicas aplicadas às correções de sobrancelhas e também da sua capacidade de corrigir. Porque principalmente, micropigmentador, se você sabe as técnicas das correções de micropigmentação e você ainda está mandando o cliente embora, sendo que você tem as técnicas, por que você está mandando o cliente embora? O que está te impedindo de segurar essa cliente, de corrigir essa sobrancelha e ganhar o seu dinheiro? Por que você está esperando que só peles virgens apareçam para você? Ou então, por que você está com medo de corrigir uma sobrancelha aplicando alguma técnica e você vai lá e mesmo em fundo alaranjado, você pega e desenha um monte de fiozinho? E o fundo alaranjado, o que você faz com ele? Né? Então essas são as técnicas. Aí eu tô falando sobre técnicas de correção de sobrancelhas. Mas aí você sabe essas técnicas, não aplica, faz só fiozinho em cima de uma micropigmentação antiga, fica feio. Ou pior ainda, nem faz fiozinho em cima de uma micropigmentação antiga e manda a cliente embora porque não tem a habilidade de convencer a sua cliente de que você sabe corrigir, né? Então assim, é preciso que você... Isso eu sempre falo nos vídeos. Você que me assiste aí, deixa aqui nos comentários pra mim se você já ouviu eu falando sobre isso. O que é? Você falar palavras chaves específicas de um especialista em correção de sobrancelhas. Cliente, Ana, eu tô vendo que a sua sobrancelha tá chumbada. Ela nunca ouviu falar em sobrancelha chumbada. Pra ela, a sobrancelha dela tá apagada, tá cinza, tá preta, tá escura. Mas chumbada, ela nunca ouviu você falar e nunca ouviu ninguém falar. Nenhuma amiga dela fala, nossa, Ana, sua sobrancelha tá chumbada. Não, isso é um termo técnico, né? Ana, eu tô vendo que sua sobrancelha tá chumbada e a gente vai precisar fazer algumas sessões de despigmentação química, porque eu preciso baixar o tom da sua sobrancelha para depois fazer uma neutralização e aplicar um tom de castanho. Aí vai ficar bonito. Ela vai fazer aquela cara de oi, Aline, meu Deus, o que você está falando? E aí você destrincha para ela, destrincha, né, gente? Me ajuda aí. E aí você destrincha para ela exatamente. Uma sobrancelha chumbada é uma sobrancelha que está muito escura e ela vem clareando e fica esse tom que não é nem preto, nem cinza, é um cinza chumbo. Por isso que a gente fala que a sobrancelha é chumbada. E aí eu preciso fazer umas sessões de despigmentação química para baixar o tom da sua sobrancelha. O que é baixar o tom da sobrancelha, Ana? Eu preciso que ela clareie alguns tons, eu preciso que ela clareie um pouquinho para tirar esse cinza chumbo e deixar ela um pouquinho mais clara, um cinza mais clarinho, para que eu possa jogar uma cor aí em cima da sua sobrancelha, que é a técnica da neutralização, para formar um castanho. Porque toda sobrancelha, Ana, ela é feita de tons castanhos. Algumas clientes, tom castanho claro, castanho médio. No seu caso, um castanho médio. Mas com essa sobrancelha chumbada que você tá, se eu jogar um castanho médio aí em cima, não vai pegar, porque tinta não clareia tinta. Então, antes eu preciso realmente fazer a despigmentação, né, com ácido. E Ana, fica tranquila, porque é uma despigmentação específica para clarear sobrancelhas. O ácido é um ácido específico para clarear sobrancelhas. Como é que ele vai agir? Ele vai entrar na sua pele e ele vai encontrar com o pigmento e vai explodir esse pigmento e expulsar da sua pele o pigmento. Então, conforme a gente vai indo sessão a sessão, a gente vai clareando a sua sobrancelha e assim que chegar no momento que ela tiver num tom claro, para eu jogar um outro tom dentro da sua sobrancelha para formar um castanho, a gente já vai fazer a nova micropigmentação, tá? Então, existe todo esse processo de correção.
eu não consigo fazer nada em cima da sua sobrancelha chumbada agora. É preciso tratar a sua sobrancelha pra gente corrigir de forma leve e natural, né? Afinal de contas, Ana, a gente está em 2022, a gente não joga mais tinta escura em cima das sobrancelhas para corrigir. Existe todo um protocolo de tratamento, por isso que a gente chama de tratamento. Então a gente vai passar alguns meses aqui juntas, Ana, e eu vou te entregar a sobrancelha que você quer. Combinado? Gente, consegue perceber que depois de você fazer praticamente um discurso para sua cliente, você já conseguiu convencê-la de que você é o profissional que está preparado para corrigir a sobrancelha dela? Deu para perceber que você sabendo as técnicas, eu sempre digo, a gente tem que ter as técnicas na manga. E aí a gente entra com a nossa expertise, com o nosso blá blá blá, para convencer a nossa cliente. Afinal de contas, a gente está aqui para vender uma correção de sobrancelhas, não é isso? Nós somos micropigmentadores e vendemos sobrancelhas, vendemos autoestima, vendemos lindas micropigmentações, vendemos correção de micropigmentação antiga, vendemos sorriso para as nossas clientes. E como vendemos isso? Passando segurança para a nossa cliente de que nós sabemos o que estamos fazendo. Ela não vai sentar na sua cadeira à toa, né? Ela vai sentar na sua cadeira ciente de que ela vai levantar de lá muito melhor do que ela sentou ali. Então nós vendemos lindos sorrisos nos rostinhos das nossas clientes, passando segurança para nossa cliente. E é isso que eu quero falar para vocês. É preciso destravar em todas as técnicas dentro das correções de micropigmentação, tá? Eu tô aqui para ajudar vocês. E agora que eu já falei um pouquinho, eu vou colocar o vídeo dessa sobrancelha que chegou para mim. E eu quero que vocês comentem. Quem está vendo esse vídeo, comenta, por favor, hashtag eu vi a sobrancelha. Vai lá, hashtag eu vi a sobrancelha, que eu vou colocar agora e a gente vai corrigir essa sobrancelha juntos. Vamos lá. Tá aí, olha, o nosso monstrinho, que poderia ser um monstrão, mas não é um monstrão. A gente tá vendo aí, olha, o diagnóstico dessa sobrancelha. Uma pele madura, né? Uma pele mais delicada de se trabalhar. O que mais? Coloquei um pouquinho mais de longe agora pra gente dar uma olhada. Uma sobrancelha fina, muito fina. Dá pra ver que ela tem uns fios desenhados dentro dela. E ela tá cinza clarinho. Fácil de trabalhar. Ela me pediu correção de cor para que fique natural. Foi esse o pedido dela. Belezinha pura de trabalhar, né? É isso que eu tô falando. Tem muito micropigmentador que manda essa cliente embora, porque só tem na cabeça a ideia de que tem que fazer fios ali em cima ou de que tem que chapar de cor, né? Quando você para ouvir a sua cliente e o desejo dela qual foi, que eu falei aí pra vocês no vídeo? Foi correção de cor, porque ela falava que a sobrancelha dela estava muito apagada e queria que ficasse de forma leve e natural, tá? Eu não estava vendo necessidade de despigmentar mais que isso, do que a cor que já estava, para fazer essa correção. E quando eu comecei a desenhar com lápis dermatográfico um novo design, ela já mostrou na hora para mim que ela não queria engrossar a sobrancelha. Por quê? Porque já está muito acostumada à sobrancelha fina. Ela é uma cliente de uma época de sobrancelha fina, ela praticamente não tem fio nenhum na sobrancelha. Então, essa sobrancelha dela é bem antiga, já é uma tatuagem, então uma correção de tatuagem. Sempre foi fina e ela é de uma época de sobrancelha fina. Tem como desenhar uma sobrancelha grossa assim, igual a minha? Ela não vai gostar. E é tanto que a gente dá uma leve engrossadinha na hora que a gente vai fazer a correção da sobrancelha, porque você precisa fazer
o desenho do novo design dela com um lápis dermatográfico para ela aprovar o desenho, para depois você corrigir, né? Na hora que eu fiz esse desenho e que eu dei uma leve engrossadinha, leve, que eu tô dizendo para vocês, é leve de verdade. Eu só corrigi as linhas da sobrancelha, porque se vocês perceberem, a sobrancelha tava bem arredondada, porque ela também é de uma época de sobrancelha arredondada. Adianta fazer um super design moderno 2022? Não, porque ela vai se olhar no espelho e não vai se reconhecer. A cliente precisa se reconhecer quando olha no espelho. Ela precisa se achar linda, bela e maravilhosa. Ela não tem que lembrar que foi você que fez a micropigmentação dela. Ela tem que se olhar e se ver poderosa no espelho. Depois, e que talvez ela lembre que foi você que corrigiu. Tudo bem. Pior é quando a cliente se olha no espelho, acorda, se olha no espelho e pensa: meu Deus, olha o que a Aline fez na minha sobrancelha. Odiei, era melhor deixar do jeito que tava. Tava fina, tava antiga, tava desbotada, mas pelo menos tava melhor. Não é isso que a gente quer ouvir da nossa cliente. O que a gente quer ouvir da nossa cliente é assim, depois até uma mensagem no WhatsApp, né? Uma ligação, falar: ai, Aline, adorei a sobrancelha, obrigada. E você fez detalhe do detalhe do detalhe. Porque as correções, muitas vezes a gente trabalha detalhes, tá? E vou falar outra coisa pra vocês, as correções, muitas vezes, a gente trabalha em 2 vezes. Sempre trabalha pro menos no dia que você vai fazer a correção, no caso dessa, e depois, quando ela vier fazer o retoque, você faz os ajustes finais. E eu vou falar, por que eu tô falando isso pra vocês? Porque aí na sobrancelha dela, eu fiz correção da cor e do design. Quando ela voltar para fazer o retoque da cor e do design, eu vou no final dar uma leve camufladinha nas partezinhas que sobraram ali para fora da sobrancelha. Porque eu fiz o design novo e sobrou um pouquinho de tinta na cauda dela. Ficou para fora porque eu dei uma afinadinha na cauda dela para deixar mais orgânico, né? Mais leve o trabalho. Eu engrossei um pouquinho no começo e afinei a caudinha dela, porque ela tava uma cobrinha redonda. Então eu fiz esse detalhe. E aí no finalzinho aqui, vocês vão ver que eu vou colocar a correção feita. Eu peguei e vou deixei, né? Para quando ela voltar daqui a um mês, para fazer uma leve camuflagem aqui. A gente vai trabalhando aos poucos. A gente entrega para a cliente aquilo que ela quer ver. E no final, a gente faz os ajustes que só nós, especialistas em correção de sobrancelhas, sabemos que precisa ser feito. A cliente não sabe que precisa ser feito. E você vai lá e bota a cerejinha do bolo, tá? Então, não é um bicho de 7 cabeças. Essa sobrancelha foi design. Se você é um micropigmentador, quer se tornar um especialista em correção de sobrancelhas, você tem que estar fera, craque no design. E correção de cor, que aí a gente já entra no especialista em correção de sobrancelhas, mas colorimetria é a base da micropigmentação. Quem corrige micropigmentação não erra nem em pele virgem, porque já tem aqui, ó, na cachola, que micropigmentação é fototipo de cliente, é base de cor da cliente, fototipo melanina da cliente, associado a um tom de castanho. Então vamos voltar para esta sobrancelha. Nessa sobrancelha, se você precisar, dá um pause agora nesse vídeo, volta lá na sobrancelha dela, olha de novo e volta aqui, porque agora eu vou falar sobre destravar na colorimetria. Essa sobrancelha aí, essa correção foi uma correção levíssima de design, mas teve, tá? Que muda bastante. E destrave de cor, micropigmentador, precisa destravar na colorimetria. Como é que destrava na colorimetria aplicada a correção de sobrancelhas? Estrela de Oswald na veia. Essa sobrancelha, se você olhar ela bem de pertinho,
ela não estava cinza clarinho. Então, você vai pegar, na hora de fazer o diagnóstico, a avaliação da sua cliente, olha bem de pertinho a sobrancelha. E você também consegue ver, isso é um truque que eu vou ensinar pra vocês, você também consegue ver a cor real que tá a sobrancelha pra você corrigir na hora que você pega o seu celular e faz um vídeo dela. Ou faz uma foto dela bem iluminada, pega o ring light, faz uma foto bem iluminada. Você ampliando, você vê a cor que tá a sobrancelha, porque é a partir da cor real que você tá vendo na sobrancelha que você vai saber qual a cor aplicar para fazer a correção. Então, nessa sobrancelha, eu olhei ela bem de pertinho e ela estava um azul clarinho. Cor azul, na micropigmentação, a gente corrige com o quê? Amarelo. Estrela de Oswald, sobrancelha azul, a gente corrige com um tom de amarelo. Na minha cartela de cores aqui, do pigmento que eu usei, eu trabalhei com o amarelo, deixa eu pegar aqui. Foi o blonde. Calma aí, na cor que eu usei, na marca dessa micropigmentação corretiva que eu fiz, eu usei pigmento cor blonde, porque o blonde é o que tem o amarelo para eu corrigir a sobrancelha azul. Então você precisa saber aí, qual a marca que você trabalha? Eu tenho trabalhado com 3 marcas diferentes, tá? Cada hora eu uso uma marca porque eu gosto bastante da fidelização da cor dessas 3 marcas, tá? Eu tenho trabalhado com MAG, Ana Savoy e Meixa, tá? São as 3 marcas que eu trabalho. Então eu trabalhei na correção desse tom azul clarinho, o tom amarelo, para fazer o bloqueio da cor azul lá embaixo. Depois eu joguei um tom de castanho em cima. No comecinho da sobrancelha eu desenhei uns fiozinhos que foi assim, fiapinho, só para não fazer o quadradão que a cliente odeia na frente da micropigmentação, tá? Provavelmente esses fiozinhos desbote por completo assim, me sobre resquíciozinho dos fiozinhos e eu faço eles de novo na correção e aí já ajusto a cor que eu preciso nesse tom de castanho. Se esse tom de castanho que eu coloquei clarear demais, eu coloco um tom mais escuro de castanho para poder segurar bem essa cor. O importante da técnica que eu usei agora foi o bloqueio de cor. Eu tive que bloquear esse tom de azulzinho lá embaixo antes de jogar o castanho. Por quê? Porque o azul tá bem impregnado na sobrancelha inteira. Se eu pegar e jogar só um tom de castanho em cima dessa sobrancelha, na hora que ela voltar para fazer o retoque, ela vai estar azul de novo. Talvez esteja até um pouquinho mais azul escuro, pela junção do azulzinho com os tons de castanho que tem dentro do pigmento que eu jogar. Então, o importante de você fazer uma correção de sobrancelhas hoje em dia, que as sobrancelhas estão chegando cada vez com mais pigmento dentro da pele, né? Os pigmentos estão impregnados dentro da pele, porque nesse caso aqui é uma correção de tatuagem. Mas tem sobrancelha que a cliente chega para corrigir com 1 ano e tá preta, tá chumbada. Por quê? O profissional que ela fez pesou demais a mão, impregnou demais pigmento na camada errada. Então eu preciso corrigir essas micropigmentações pensando que a pele está encharcada de pigmento. Para eu poder trabalhar uma correção em cima de uma pele encharcada de pigmento, eu faço ou despigmentação química, ou eu, nesse caso agora dessa sobrancelha, eu bloqueio a cor. O que é bloquear a cor? O bloqueio de cor é uma técnica de correção de sobrancelhas usado antes das neutralizações. Tem sobrancelha que eu consigo só neutralizar? Yes! Estrela de Oswald básica, né? Verde, vermelho, vermelho, verde, azul, amarelo, né? Básico.
cores primárias, cores secundárias e cores terciárias, neutralização básica. Agora, quando a gente está trabalhando uma sobrancelha que está encharcada de pigmento, que tem muita cor ali, eu preciso fazer o bloqueio da cor. O que é o bloqueio da cor? É pegar esse pigmento azulzinho que estava aqui, tá aqui a sobrancelha azul da minha cliente. Eu jogo o amarelo em cima, bloqueio essa cor, eu jogo essa cor lá pro fundo da pele da minha cliente. Depois que ela tá bloqueada, eu entro com o tom de castanho escolhido, castanho médio, castanho claro, depende do que a cliente deseja, depende do fototipo da cliente, depende do trabalho que você vai entregar para sua cliente, depende da forma que você trabalha, né? Se você trabalha com sobrancelhas mais marcadas, ou com sobrancelhas mais esfumadas, ou só com fio a fio, tá bom? Então, esse é o destrave que você tem que ter na hora de você atender uma correção de sobrancelhas, no caso essa. O que eu fiz, gente? Eu engoli esse bicho de 7 cabeças, mas engoli e devorei. Por quê? Eu tenho a técnica na manga, eu já sei o que fazer. A cliente me pediu uma coisa super simples e eu desenhando o esboço do que eu ia fazer na sobrancelha dela, eu já detectei que ela não queria uma sobrancelha grossa, né? Que eu precisava jogar pouquíssimo pigmento fora daquela correção, daquela sobrancelha ali. E, cara, eu falei pra ela o que ela queria ouvir, né? Eu me botei no meu lugar de profissional especialista, mostrei pra ela o que eu tava vendo, fio, cor antiga, perguntei quanto tempo fazia que ela tinha essa micropigmentação, falei pra ela que era uma tatuagem, falei pra ela como eu ia corrigir. Pronto, eu ganhei a cliente e tava com as técnicas de correção na manga. O que eu preciso mais para poder corrigir essa sobrancelha? Nada além disso. Então esse é o destrave que você precisa ter. Galera, micropigmentadores, é preciso destravar. É preciso vencer o medo. Porque você é capaz de corrigir uma sobrancelha tanto quanto eu. Se você não tem a técnica, busca a técnica, estuda para buscar a técnica. Se você está travado, a gente precisa vencer o quê? Quem está travado? O medo. Eu também tinha medo de corrigir sobrancelhas. Eu também tinha medo de aplicar a técnica do bloqueio de cor. Eu ficava com medo, falei, será que eu vou jogar o amarelo em cima dessa sobrancelha? E se essa sobrancelha ficar amarela? Não fica amarela. Não fica amarela. Estuda um pouquinho a Estrela de Oswald, dá uma olhadinha nos conteúdos que tem aqui no canal, dá uma olhadinha nos conteúdos que eu posto pra você. Não vai ficar amarela. Se você aprender a técnica de forma correta, não fica amarela. Da mesma forma, você não aprendeu a fazer um fio a fio? Você não aprendeu a fazer a técnica da micropigmentação fio a fio? O microblading, se você trabalha com tebori? Aprendeu. Se chega uma pele virgem, você fica com medo de fazer? Não. Por quê? Porque você tem a técnica. Você vai lá e aplica a técnica. Você pode até ter ficado com medo da primeira sobrancelha que você fez. Destravou, subiu o primeiro degrau, foi embora. É isso que você precisa entender. Age em cima do seu medo. Destrava, desbloqueia. Tá com medo? Sabe que a técnica funciona? Vai com medo mesmo. Se errar, erra pro menos, não erra pro mais. Não vai me jogar um tom de castanho escuro aí em cima que tu vai escurecer tudo. Usa a técnica, usa a cabeça. Para, pensa friamente, calcula, já imagina o que você vai fazer, vende o trabalho e executa o trabalho, tá bom? Esse é o conteúdo técnico e de destrave que eu vim para te ensinar nesse conteúdo de hoje. Eu acabei de fazer essa sobrancelha. Você é capaz. Se você está se sentindo inseguro, para você que não me conhece, eu sou a Aline Felipe, especialista em correção de sobrancelhas, e estou aqui para te mostrar que você é capaz, para segurar na sua mão e te levar junto comigo para que você se torne um micropigmentador, uma micropigmentadora capaz de solucionar qualquer correção de sobrancelhas, sentindo-se capaz.
muito mais do que 100%. Eu te ajudo a destravar e ter uma solução para corrigir qualquer micropigmentação de sobrancelha, sentindo-se 153% segura para aplicar as técnicas de correção. Tá comigo? Muito bem. Temos curso online e procure saber mais aí em todos os outros conteúdos. Se você gostou deste conteúdo agora, deixa um like para mim, não economiza no like, é importante o seu like, é importante que você se inscreva no canal Aline Felipe Academy para eu saber que eu gerei valor para você, que esse conteúdo foi nota 10 para você e te ajudou a evoluir, a crescer na sua carreira de micropigmentador. Legal? Então agora, para finalizar esse vídeo, olha a correção da sobrancelha dela, como ficou, muito simples, mas ela saiu com um sorriso de orelha a orelha. Espero que vocês gostem, até o próximo conteúdo, um beijo!